Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos! Não se esqueça, dê aquela moral pro canal continuar crescendo e a gente levar mais conteúdo para vocês. Simples, fácil e sem nenhum custo para você. Deixe o seu like, compartilhe os vídeos, clique no botão hypar. E se não é inscrito, inscreva-se gratuitamente. Seu comentário também é muito importante para nós. E o alô da Fiel de hoje vai para o Nonatinho Freire, lá de Alto Longar, no Piauí, Luiz de Lins e o Paulo Augusto, da Irlanda, Waterford. Abraço carinhoso para vocês, sejam bem-vindos. Pessoal, a gente começa as informações de hoje já com uma polêmica. É a venda misteriosa dos 30% dos direitos econômicos do atacante Pedro, que pertenceu ao Corinthians, que poderia render quase 70 milhões de reais numa transação futura, simplesmente foram pulverizados por um preço inferior àquilo que poderia render por conta, segundo a gestão Augusto Melo, de dívidas com o empresário Fernando Garcia. O Conselho Deliberativo, que é o órgão que deveria fiscalizar o clube, quase sempre afirma que não sabia de nada. Devido à repercussão desse caso, agora o Conselho Deliberativo resolveu se mexer. Segundo o presidente em exercício, Osmar Stabile, ele acionou os departamentos jurídico e financeiro para verificar se existem outros casos similares a esses, que não foram divulgados também. Corinthians acredita, por exemplo, deter 10% dos direitos econômicos do zagueiro Murilo, que se valorizou e muito atuando pelo Nottingham Forest na Inglaterra. Aliás, ele é alvo de gigantes da Europa. O Corinthians avalia a manifestação pública porque, segundo eles querem se certificar que esse foi um episódio isolado. Segundo ainda a cúpula diretiva do Corinthians, esse caso pode se tornar de difícil apuração porque alguns registros simplesmente, segundo eles, desapareceram. Dentro do Corinthians, fontes afirmam que o Augusto Melo não comunicou aos órgãos fiscalizadores do clube sobre a negociação. Fabinho Soldado afirmou também que desconhecia o acordo. Dito isso, vamos para um outro lado dessa história. O Duílio Monteiro Alves, ao tomar conhecimento do caso, ele se manifestou em redes sociais falando do absurdo e tudo mais e cobrando que o Augusto Melo fosse responsabilizado. Bom, já falamos isso para vocês. Só que, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Essa apuração foi do portal Meu Timão e a gente leva até você informação que não foi exclusividade da gestão Augusto Melo. Entenda. Segundo o referido portal, diretorias anteriores também já teriam feito acordos nos mesmos moldes. E teriam sido 3. Um deles foi do atacante Jô, que foi revelado pelo Corinthians. E esse acordo aconteceu quando o Jô se transferiu do CSKA da Rússia para o Manchester City da Inglaterra. Outro, o atacante Malcom, que estava no Bordeaux da França e foi transferido para o Barcelona da Espanha, além do zagueiro Felipe Porto, que saiu de Portugal para o Atlético de Madrid. O Jô, com 18 anos, ele foi negociado, vendido para o CSKA da Rússia por 5 milhões de dólares, à época cerca de 12 milhões de reais, e o Corinthians teria mantido 10% dos direitos econômicos do jogador. Naquela época, a transferência gerou discussão com o fundo MSI, que dizia ter direito a 20% do valor da venda pelo que teria investido pelo atleta. O caso, segundo o portal Meu Timão, só teria sido resolvido em 2008, de forma sigilosa, pelo então presidente André Sanches, que teria negociado 10% do que o Corinthians tinha mantido de Jô para o empresário Giuliano Bertolucci por cerca de 2 milhões de reais. E a torcida do Corinthians só teria tomado conhecimento desta transação em julho, quando o CSKA negociou o Jô para o Manchester City por 19 milhões de libras. E viu que o Timão não iria receber os 6 milhões que teria direito, além dos 3% pelo mecanismo de solidariedade, aquele que é um incentivo ao clube formador. Mais tarde, o Dionísio Castro, que era representante do CSKA, e do Marcelo Djan, empresário do Jô, confirmaram a participação de Kia no negócio. Já o Kia negou qualquer envolvimento. Na época, André Sanches teria justificado a venda pela necessidade de ter dinheiro em caixa e saiu oferecendo os 10% para investidores. Resumo da ópera. Corinthians tomou um prejuízo de mais de 11 milhões de reais. Bom, mais uma saída polêmica foi do Malcom para o Bordeaux da França.
Isso em 2016, quando o Corinthians recebeu apenas 30% dos 5 milhões de euros no negócio, pois o Fernando Garcia, o mesmo envolvido na polêmica com Pedro, e outros empresários tinham o restante aí dos direitos econômicos do atacante. Contudo, mais 2 anos depois, o Timão teria voltado a registrar prejuízo com uma das suas maiores joias, maiores revelações da base. Bom, Malcom estava fazendo sucesso, o Corinthians queria contratar em definitivo o zagueiro Pablo, que pertencia aos franceses e vinha sendo o melhor zagueiro do brasileiro na campanha de 2017. Aí o Corinthians topou vender os 15% dos direitos econômicos que havia mantido por 4 milhões e 500 mil euros, mais ou menos 16 milhões de reais à época por Bordeaux, e em menos de um ano, o Malcom foi vendido do Bordeaux para o Barcelona por 42 milhões de euros. Se tivesse mantido os 15%, o Corinthians teria recebido 26 milhões e 800 mil reais. Bom, na terceira vez o Corinthians também deixou de lucrar pelo zagueiro Felipe. Ele foi vendido ao Porto por 6,2 milhões de euros, à época 21 milhões de reais. O Timão optou por manter 25% dos direitos econômicos do atleta. Meses depois, o então ex-presidente Roberto de Andrade também, sem comunicar para muita gente, sem dar alarde, teria, segundo o portal Meu Timão, vendido esse percentual ao time português por 2 milhões de euros, ou seja, 11 milhões de reais para ter dinheiro em caixa. Pouco tempo depois, Felipe foi para o Atlético de Madrid por 20 milhões de euros, ou seja, se tivesse mantido o percentual 25%, o Corinthians teria arrecadado cerca de 14 milhões de reais. Falar para você, hein? Tá difícil. E ainda, revelação, saiba quanto o Corinthians deve efetivamente a Memphis. Staff aceitou o acordo. O pessoal simplesmente achava que era menos, mas o Corinthians deve uma fortuna para o meio-atacante Memphis Depay. São 11 milhões em premiação e outros 13 milhões de reais em luvas. A diretoria do Corinthians entrou em acordo com o staff do jogador para pagar de forma parcelada 24 milhões 301.210 reais e 72 centavos em várias parcelas. Assim, o Corinthians estava com medo aí de mais uma parcela do valor devido vencer, já que pelo contrato o Corinthians tinha que acertar o valor até 9 de setembro. Esse valor seria de 2 milhões e 42 mil euros, mais de 13 milhões de reais. Por outro lado, a premiação por metas também estava atrasada, 11 milhões 26.407 reais. O Corinthians informou que todos os salários e direitos de imagem estão em dia, mas possui essa pendência com o Memphis e o staff dele aceitou que o Corinthians parcele e pague em várias prestações. Tire suas próprias conclusões. Corinthians quer renovar com Fabrício Andileri. Pessoal, o Andileri é um dos jogadores que tem contrato terminando agora em dezembro. Ele já poderia, em tese, assinar um pré-contrato com outra equipe, mas é um jogador que o Corinthians deseja manter. O Corinthians está aí finalizando as negociações para a renovação de contrato com Gustavo Henrique e espera que as tratativas se encerrem, contrato de extensão de vínculo com Gustavo Henrique seja assinado, para aí sim voltar as atenções para Fabrício Andileri. Por outro lado, o Corinthians ainda não procurou Ángel Romero para tratar de uma possível renovação. Pelo que tudo indica, o vínculo contratual do atacante com o Corinthians está chegando ao fim. E mais, Corinthians vai adquirir máquina futurista? Pessoal, essa informação é da ESPN Brasil. O Corinthians está em tratativas para adquirir uma máquina futurística que teria como principal função auxiliar na recuperação de lesões em atletas. Esse equipamento custa entre 120 e 150 mil reais. A máquina deve ser enviada ao clube até o final desta semana, pelo menos esta é a previsão. O tratamento consiste em uma cápsula com água e sal que teria como efeito fazer com que o jogador flutue e relaxe. Segundo os entendidos aí no assunto, não é meu caso, Isso aí auxiliaria a recuperação do atleta. O Mirassol, que é a sensação do Campeonato Brasileiro nesta temporada, teria sido o primeiro time a fazer o uso desse equipamento na América Latina e, de acordo com o CEO da empresa, atualmente estão em tratativas para assinatura de contrato Fluminense e Corinthians. E ainda, Neto revela que Grego quer percentual de Murilo, vamos entender.
Depois de todas as polêmicas dos últimos dias, né? O ex-jogador e hoje comentarista e apresentador Neto, ele informou durante a apresentação do seu programa Os Donos da Bola uma negociação que pode gerar um lucro aos cofres do Corinthians. Abre aspas, as palavras do Neto. O dono do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, deseja adquirir os 10% dos direitos do zagueiro Murilo, que ainda pertencem ao Corinthians. Em 2023, durante a gestão do William Monteiro Alves, o Corinthians detinha 80% do jogador, mas vendeu 70% ao time inglês, preservando apenas essa pequena fatia de 10%. Fecha aspas. O zagueiro Murilo, ele é jovem, tem 23 anos, vive um ótimo momento atuando na Inglaterra, tanto que chegou a ser lembrado pela seleção brasileira em diversas vezes. Pelo clube inglês, ele já disputou 78 jogos, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Murilo é um jogador super valorizado e ele é pretendido aí por gigantes da Europa, entre eles o Barcelona. E para fechar aqui da nossa parte, Ranieri tem lesão diagnosticada e vira desfalque. Pessoal, depois do derby, o camisa 14 do Corinthians, o Ranieri, ele começou a se queixar de dores, foram feitos os devidos exames e foi constatada uma lesão. O problema foi confirmado e trata-se de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento, mas o clube não deu previsão de quando ele deve se recuperar. Ranieri, que vem sofrendo com muitas lesões, ele é titular do Dorival Júnior e o Corinthians tem mais um problema. Vários jogadores entregues ao departamento médico por conta de lesões, entre eles Carrijo, Martínez, Yuri Alberto, Hugo e o Mateuzinho também, que ficou fora do derby por sobrecarga na coxa direita. Galera, ficaremos por aqui. Abraço super carinhoso a cada um de vocês. Não se esqueça, deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.